Esse mês nós fizemos 20 anos de casados, bodas de porcelana. E eu resolvi postar aqui no canal muitas experiências que eu tive, que nos impactaram muito nesse tempo de casados. E essa experiência que eu vou contar agora para vocês é uma das que mais me marcou. E o que eu aprendi com essa experiência eu quero transmitir para vocês aqui nesse vídeo. Bom, um dia eu estava em casa e a minha vizinha bateu minha porta, falou assim: vizinha, vocês são crentes, né? Eu disse: somos. E ela disse: a gente sabe que crente ora e Jesus cura. E a minha irmã está com câncer. E eu queria que vocês fizessem uma oração por ela, porque nós acreditamos no poder da oração. Meu esposo não estava em casa, ele estava para a igreja. Era domingo de manhã, ele foi para o culto e eu estava sozinha. E eu não curto muito orar na casa das pessoas e também não acho que eu tenha esse dom de cura, que eu tô nesse nível assim, mas eu fui. Peguei minha Bíblia, peguei meu violão, minhas harpas. Eu tinha 5 harpas cristãs da Assembleia de Deus em casa. Pensei: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer um culto. E aí desci. Eu era inquilina dela, eu morava em cima, ela morava embaixo. Desci, estava aquela família reunida, aquela mulher muito debilitada pelo câncer, era jovem. E os filhos, um casal de filhos, o esposo muito entristecido. Estavam as sobrinhas, as tias, as irmãs reunidas ali, todo mundo muito aberto a ouvir o evangelho e com muita fé que ela ia ser curada. E aí eu fiz aquele momento de culto com eles, falei que Deus se importa mais com a salvação da alma do que com a cura do corpo. E elas oraram, louvaram a Deus ali, foi muito bom. O meu esposo chegou e não me encontrou em casa, e me encontrou na casa da vizinha. E ele ficou ao longe observando aquela reunião, ele não se envolveu. Quando nós fomos para casa, ele falou assim: Nádia, não ora por cura, ela vai morrer. Eu vi a morte nela. Eu não sei o que falta, eu não sei porquê, mas ela vai morrer. E eu fiquei bem triste porque ela estava com tanta fé que ia ficar curada, e eu também estava. Mas como meu esposo é uma pessoa, eu considero uma pessoa de oração, de intimidade com Deus, então eu acreditei naquilo, comecei a orar ao Senhor para Ele me direcionar o que fazer. E houve um outro momento, uma outra oportunidade, a irmã dela foi de novo lá em casa, falou: vizinha, aquele dia que você foi lá em casa orar pela minha irmã, ela se sentiu muito bem, eu queria que você fosse lá novamente. E quando eu fui saindo de casa, o Espírito de Deus ministrou meu coração para eu conversar com ela sobre perdão. E então nesse dia eu desci, eu não fiz culto, eu pedi para ficar sozinha com ela no quarto. E comecei a conversar com ela se havia alguma pendência, alguém de quem ela guardava muita mágoa, alguém para quem ela precisava pedir perdão, ou alguém a quem ela tinha feito muito mal e tudo mais e tal. E tudo que eu perguntava, ela dizia não. Ela não tinha problema com ninguém, ela e o esposo dela se davam muito bem com a família, com os vizinhos, com todo mundo, faziam um trabalho de filantropia, eram pessoas muito boas, não tinha nada, mas dentro de mim o Espírito de Deus falava comigo que ela tinha algo para confessar. Essa experiência foi muito incrível mesmo. E muito constrangedora, porque como você vai falar para uma mulher casada, você tem que confessar algo. É muito difícil, né? E ela sempre muito resistente. Chegou uma altura da conversa que eu falei para ela assim: vizinha, na sua juventude, quando nós fazemos coisas impensadas, sem medir as consequências, você se envolveu com algum homem casado? Você destruiu alguma família e Deus pode estar cobrando isso de você agora. Gente, quando eu perguntei isso, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, sentada assim na cama na minha frente. Ela começou a chorar assim copiosamente, as lágrimas rolavam assim, sabe? Aí ela disse assim: eu vou te contar. A culpa não foi minha, ela disse. Esse homem com quem eu vivo, o pai dos meus filhos, ele é casado. Gente, eu fiquei em choque, porque eu não esperava ouvir aquilo. Eu achei que ela ia me contar alguma história anterior e tudo mais. E a história foi a seguinte: ele era casado, a esposa dele crente, tinham 2 filhos, 2 bebês. Um de 6 meses e um de 2 anos, quando ele conheceu essa mulher. Se envolveram, se apaixonaram. E ele ficou com ela, ele abandonou a família dele, ficou com ela e constituíram família. Tiveram um casal de filhos e vida que segue. Ele viveu muito bem, obrigada. E aí eu conversei com ela e falei: você tem que pedir perdão a ela. Ela disse: eu sei, mas eu não posso.
porque as minhas irmãs não deixam, elas acham muito humilhante eu ir lá. E elas acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já passou, nós já somos uma família constituída, não tem nada a ver. E eu não ando mais, eu não tenho como ir sozinha. E aí eu disse, você quer que eu fale com as suas irmãs? Ela disse, eu quero. Então eu fui para a sala, chamei as irmãs dela, mostrei à luz da palavra de Deus que era necessário haver esse momento de perdão, a alma dela precisava. E elas ficaram assim bem impressionadas dela ter me contado, sabe? Elas falaram, ela contou isso para você? Eu disse, contou. Ela me contou toda a história. E elas entenderam e elas promoveram esse encontro na casa da esposa, da ex-esposa no caso, né? Estava a esposa, o pastor da esposa, os filhos antigos, os filhos recentes, a irmã dela. E aquela mulher entrou carregada naquela casa para pedir perdão para a esposa daquele homem, ou ex-esposa, não sei. E houve esse momento de perdão, de reconhecimento ali, e dali a alguns dias ela morreu. Gente, a mulher morreu, a mulher faleceu. Eu nem sabia, um dia eu fui chegando em casa, a irmã dela falou assim, minha irmã faleceu. E a irmã dela estava muito abatida, ela falava assim, Nádia, tipo assim, Deus é injusto, não foi só ela que quis, ele também quis. Por que só minha irmã teve que morrer? E eu falei, vizinha, Deus ele é soberano, ele não nos deve explicação. E ela falava assim, ele não vai... Porque por conta dessa situação, ele começou a se reaproximar da esposa. E ela me contou, né? Ele fica charlando com a mulher dele, agora pra cima e pra baixo. Ele não vai criar os meus sobrinhos com a mulher dele. A tia falava pra mim isso, né? Porque agora tinha 4 filhos, 2 com a esposa e 2 com a falecida. Enfim, essas questões familiares. Eu não sei como terminou essa história, se ele voltou com a esposa, o que aconteceu, porque eu só fui até aí, foi até onde Deus me permitiu ir. Depois disso, eu mudei dessa casa. Então essa foi uma experiência que me marcou na minha vida de casada e que Deus permitiu que eu vivesse logo no início do meu casamento, porque eu entendi a importância de uma aliança. Eu entendi a importância do perdão, eu entendi a importância de você não se envolver numa história já começada. Então, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, o sábio Salomão, ele foi muito certeiro nesse pronunciamento, porque você está numa situação que naquele momento você acha que está muito bom, está proveitoso, está sendo benéfico para você, mas o fim daquilo é um caminho de morte, não vale a pena. Então, se você está numa história que não é sua, numa história já começada, tenha a sua história. Deus tem uma página em branco para você. Saia da história do outro. Tenha a sua história. Não queira maldição para a sua vida. Se você conhece alguém que está numa história que não é dela, que não é dele, converse com essa pessoa, que ele pode ter a história dele. E outra coisa que eu aprendi também com essa situação é que ainda que tu não te aches uma pessoa de oração, do poder, assim como eu não me considero, se tu és um cristão em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, Deus vai te usar como canal de bênção, canal de conserto, canal de consolo, canal de providência na vida de qualquer pessoa. Você pode não alcançar uma multidão, ser um grande pregador, um grande cantor que alcance multidões, mas você pode alcançar uma vida. E uma vida é preciosa para Deus. Esteja preparado, onde quer que tu estejas, para aquilo que Deus quer fazer através de você na vida das pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente nesse dia.